professor. Boa noite. Estamos gravando. Então, estamos em aula, estamos gravando, vamos começar. E a primeira coisa que tem que acontecer é que eu preciso pegar este material aqui, me localizar. Já me localizei na página 5. Se eu não estiver confuso, vamos lá, página 5. Sim, isto aqui a gente discutiu na aula passada. Eu falei que está escrito que esse termo aqui é o imposto inflacionário. Falamos do efeito Fischer e por que a inflação e deflação não são fenômenos simétricos. E aí nós vamos falar desta parte aqui de os custos da inflação. E só para ter certeza, gente, vocês estão conseguindo ver o PDF direitinho, né? A tela. Estão conseguindo ler o que eu estou apresentando, né? Obrigado, Daniel. Bom, Sim. Obrigado. Vamos tentar entender essa questão dos custos da inflação. Aqui a ideia de custo é algo que é para a sociedade como um todo. Então, só para não haver dúvida, algo que o sujeito A perde, mas o B ganha, por exemplo, supõe que A perdeu R$1 e B ganhou, por exemplo. Eu estou andando. Aí, por um motivo qualquer, eu deixo cair uma nota de R$50 no chão. Ela cai no chão, aí alguém vem passando, dali a 5 minutos alguém passa, acha a nota, R$50, pega. Não houve um custo para a sociedade. Somente eu perder a nota e o sujeito pegar. Foi ruim para mim, foi positivo para quem achou a nota, mas a sociedade como um todo não teve uma perda. Então essa ideia aqui dos chamados custos da inflação, a gente quer pensar nesse sentido para a sociedade como um todo. Tentar dar um exemplo aqui, o que me ocorreu outro dia numa outra disciplina, foi, por exemplo, o exemplo da criminalidade. Mas como assim? Imagina o seguinte, tem alguém, por exemplo, o Alexandre está dirigindo, alguém chega e rouba o carro dele e sai dirigindo o carro do Alexandre. O simples fato do carro sair do Alexandre e passar para o outro sujeito, esse fato puro e simples, não é uma perda para a sociedade. Onde a criminalidade, a transferência do bem de uma pessoa para outra, não é um custo. E nesse caso que eu estou falando, se você olhar só na data, nas poucas datas que antecederam o acontecimento, nas poucas horas ou dias que antecederam o roubo do automóvel, a criminalidade ela impõe um custo para a sociedade. Por quê? Porque a criminalidade não acontece. Tem outros fatores também que depois eu vou colocar para isso aqui não ficar incompleto. Mas olhando só para a data, o momento que o crime ocorreu, um pouco antes, um pouco depois, é que recursos são mobilizados, recursos produtivos, só para tirar o bem de uma pessoa e passar para o outro. O que estou dizendo? Os criminosos, eles estão alocando tempo, recursos, inclusive o trabalho deles, para tirar alguma coisa que já de uma pessoa e se apropriarem daquilo. Se for pensar, seria melhor para a sociedade se os criminosos trabalhassem honestamente e o que eles produzissem fosse taxado por impostos, e aí perdão, para não colocar o governo na discussão, os camaradas trabalhassem honestamente, chegassem para mim, Alexandre, pega esse dinheiro aqui do nosso trabalho honesto e nos dá o carro. Assim, a sociedade como um todo ficaria melhor, porque teria uma quantidade, e eu aceitasse, né? Uma quantidade maior de bens produzidos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo da criminalidade, uma das razões para ver custo, para ver ineficiência, é que há recursos estão sendo alocados apenas para transferir bens de uma pessoa, de um grupo de pessoas para outro grupo. E olha que não se engane, não se iluda, eu detesto crime, sou bem anticrime, mas não se me impede de fazer a análise mais fria possível. Agora, para não ficar só nisso, um outro ponto que a gente não está discutindo aqui é que, por exemplo, se a criminalidade começa
a ficar grande, começa também a acontecer, inclusive, o seguinte: as pessoas começam a alocar recursos para fugir ou se prevenir a criminalidade. Por exemplo, botar alarme no carro, às vezes mudar o trajeto que ela vai fazer para ir para. Ao invés de você está indo para o trabalho, não vou passar por aqui que é muito perigoso, vou pegar um caminho mais longo, porém mais seguro, e assim vai. Bom, por que eu estava falando isso? Que eu vou falar aqui dos custos da inflação. Algumas pessoas vão dizer, não, a inflação ela gera custos porque as pessoas perdem poder aquisitivo. Não, não, não. Pensa o seguinte, a perda de poder aquisitivo que alguém tem devido à inflação, usualmente vai ser ganho para o outro lado. Exemplo, contrato de aluguel. Suponha que um contrato de aluguel é fixado no dia 1º de janeiro de um dado ano, digamos de 2023, e ambas as partes acreditassem que a inflação, vou botar esse Ezinho para dizer esperado, ao longo do ano de 2003 fosse ser da ordem de 5%. Mas a inflação que realmente se verifica é da ordem de 20%. O que aconteceu? Em termos reais, o proprietário do imóvel vai receber. Digamos que eles tenham fechado, né, um valor de R$1.000 por mês no aluguel, tá? O que acontece? Em termos reais, o proprietário do imóvel vai receber menos do que ele esperava. Que ele esperava uma inflação de 5% ao longo do ano, a inflação foi de 20%. Então a corrosão do poder de compra dos R$1.000, que seria dada pelos 5% distribuído ao longo do ano, vai ser vai ser maior do que o proprietário esperava. Então o proprietário tem uma perda relativamente ao que ele antecipava, devido à queda do poder aquisitivo daquela renda do aluguel que ele teria. Porém, essa perda do proprietário é justamente o ganho do inquilino. Então, a perda do poder aquisitivo por si só não é um custo da inflação, que não está destruindo recursos, ou gerando a má utilização de recursos da sociedade. Tá? Alguma pergunta até aqui? Ninguém falou nada, eu vou em frente. Então agora vamos começar a listar alguns custos. Professor? Oi, pode falar, Maria Luísa. Minha internet travou aqui. Você poderia repetir essa última parte? A última coisa que eu consegui escutar foi sobre a perda do proprietário ser o ganho do... Do inquilino. Então, Isso. não tem um custo para a sociedade. O que saiu de um sujeito foi para o outro, de um agente foi para o apropriado por outro. Tá? A gente tem que achar onde que a sociedade, o que a inflação pode gerar de perda para a sociedade, efetivamente, tá? Ok? E eu vou dar o primeiro exemplo. Tem que é esse aqui, os custos de sola de sapato, é a tradução das palavras shoe leather cost, da expressão shoe leather cost. Cadê aqui? Tem uma chance de eu estar soletrando isso errado, mas acho que não aconteceu. Depois vocês podem conferir. Shoe de sapato, leather de couro, tudo junto numa palavra só. E basicamente, essencialmente, a gente traduziu como sola de sapato, tá? Agora, eu confesso para vocês que eu não sei dizer se shoe leather é a sola do sapato. Eu vi que não, acho que no geral é eu penso, pelo significado da palavra, é o couro total do sapato, não necessariamente na sola, né? Inclusive, acho que mesmo o sapato de couro, a sola não vai ser de couro, né? Posso estar errado, tá? Mas onde é que vem essa expressão? Fato é assim, algum desgaste do sapato. Tem que entender a origem disso. Senhores, no passado, por exemplo, ali na década de 50, na década de 60, não existia internet. Então alguém queria fazer, por exemplo, pegar uma coisa que hoje é assim, tirar o dinheiro que está na conta corrente, passar para um fundo de investimento ou para uma conta de poupança, a pessoa precisava ir pessoalmente na agência bancária. Tá? E se fosse uma empresa
as empresas também têm conta no banco, não são só as pessoas físicas. A empresa precisava mandar um funcionário, um representante da empresa para fazer a transação no banco, para não haver dúvidas. Por exemplo, se tem uma grande empresa, por exemplo, a Vale, não é qualquer funcionário da Vale que pode ir no banco, mexer ou pedir para fazer uma transação, né? Para assinar um cheque. Normalmente a empresa o que acontece é a empresa designa algumas poucas pessoas para assinar os seus cheques e assim vai. Então imagina na época que as pessoas não tinham, que não existia internet, então para movimentar a conta bancária a pessoa sempre tinha que ir na agência bancária. O que acontecia na época que a inflação começava a subir? Acho que o caso extremo, para a gente entender a natureza desses custos, é pensar no que era o Brasil antes do Plano Real e o que é o Brasil hoje. Hoje, como eu até já comentei em sala, o que eu faço? Eu recebo meu salário no começo do mês, pago umas contas que eu sei que eu tenho que pagar, eu deixo agendado, e faço uma conta de cabeça, assim, não muito precisa, de quanto de dinheiro eu vou sacar na conta e deixo parado lá na conta corrente. O saldo para pagar as contas que sei que vão bater ao longo do mês e um ou outro dinheiro em espécie que eu vou sacar. E às vezes então o dinheiro fica parado lá na conta corrente um mês, uma semana, 2, 3, tá? Então, objetivamente, na situação atual e o acesso à minha conta bancária, algumas vezes no começo do mês, e depois do dia 10, eu não entro mais, nem olho mais, nem entro mais na conta via internet, né? Nem olho. Isso hoje, porque a inflação no Brasil é baixa. Porque na época que a inflação era alta, eu fazia um gerenciamento bem fino, bem cuidadoso da minha conta corrente. Eu tinha dinheiro aplicado. Aí passava um cheque. Aí eu sabia, se eu dava o cheque na sexta à noite, eu sabia que a pessoa que recebeu o cheque, só ia poder depositar o cheque na segunda. Consequente, o dinheiro não ia sair da minha conta antes de terça-feira. Então, na terça de manhã, que eu procurava o banco para resgatar o dinheiro. E para cada cheque que eu passava, eu fazia isso. Mas isso já era ali na década de 90, onde você já tinha a possibilidade, ao invés de ir pessoalmente no banco para movimentar, você podia pegar pelo telefone e falar com o seu gerente, por favor, tira 1.000 cruzeiros reais do fundo e passa para a conta, por favor. Fazer isso por telefone. Ora, mas então o que essa situação, esse caso extremo, Brasil hoje, Brasil antes do Plano Real ilustra, à medida que a inflação começa a crescer, as pessoas e também as empresas têm que ser mais cuidadosas no gerenciamento dos seus recursos em espécie. Não querem deixar dinheiro parado na conta corrente sem render juros. Ora, no passado isso envolvia aumentar o número de viagens, número de vezes que você ia ao banco, né? Então você pode imaginar, se pensa o seguinte, no mundo de hoje, supõe que alguma coisa acontecesse, olha, não tem mais internet bank, não tem mais aplicativo, agora se você quiser fazer qualquer transação no banco, você vai ter que ir pessoalmente na agência. O que vai acontecer? Eu vou ter que ir na agência 2, 3 vezes no começo do mês, entre o dia 1º e o dia 10, e aí não vou mais. Mas se a inflação disparar e voltar a ser igual ao que era no Plano Real, eu vou ter que ir na agência quase que dia sim, dia não. E aí eu vou me deslocar mais. Então aí se eu vou gastar mais a sola do meu sapato com o deslocamento da minha residência ou da UFRJ até a agência bancária. Então é daí que vem a expressão de Shuleder. Assim, a inflação começa a subir, Shuleder cota. A inflação começa a subir, as pessoas e as empresas têm que alocar mais recursos para gestão dos seus recursos monetários e, consequente, mais tempo. Isso no passado envolvia deslocamentos, viagens até a agência bancária. Hoje não existe mais viagem à agência bancária, mas o fato é que existe
o, um custo ainda. Por exemplo, como eu falei, na época antes do Plano Real, eu tinha que ligar para a agência quase que dia sim, dia não. Se a gente voltar para ter inflação tão alta como tive no Plano Real, eu não acho que está longe disso acontecer, mas fazer uma suposição aqui, eu vou ter que então acessar minha conta bancária pelo Internet Bank dia sim, dia não, isso toma um tempo. A outra coisa que tem que, por exemplo, no caso no meu caso sou só eu, Alexandre, e o meu tempo, eu faço uma conta que eu estou gastando, mas imagina ser uma grande empresa do porte da Vale, do porte da Petrobras. Essas empresas vão ter que aumentar o tamanho do departamento financeiro, vão ter que ter mais economista, mais engenheiro, mais administradores, mais contadores, trabalhando, fazendo conta para ver quanto de dinheiro pode ficar parado, né? Ou seja, tem que aumentar o volume inclusive de pessoas envolvidas com a gestão chamada gestão do fluxo de caixa da empresa. Então essa expressão vem daí, à medida que Schröder Costa, à medida que a inflação começa a subir, as pessoas e as empresas têm um custo maior para gerar os seus recursos. E na época isso envolvia ir pessoalmente até a agência, envolvia então gastar o sapato. Perguntas até aqui? Então vamos em frente, passar o próximo custo. Custo de menu. Realmente menu de cardápio, literalmente. Ah, mas de onde é que vem isso, Alexandre? Hoje em dia, inclusive o cardápio, né, de muitos restaurantes, você pega, senta no lugar, tem lá um QR Code, você aponta o celular para o QR Code e acessa um site que vai ter o cardápio do restaurante. Mas isso é uma coisa relativamente recente. O que acontecia, vamos ignorar esses cardápios eletrônicos, que nem todos os restaurantes têm, é que o que acontecia? Tinha uma empresa por exemplo, um restaurante que tinha ali o seu sanduíche X, ou refeição X, R$10, e a refeição Y, real cifrão, R$12. Aí o preço, devido à inflação, os preços subindo, aí a empresa tinha que, digamos assim, a inflação baixa, a empresa, o restaurante reajusta esse preço em média uma vez por ano. Então, uma vez por ano, ele rodava um novo cardápio e vinha, o preço passou de 10 para 11, por exemplo, esse preço aqui. Rodava um novo cardápio com um novo preço. Ou às vezes até o preço ficava estável, mas colocava uma opção nova de prato, né? Então tinha que gerar um cardápio novo, né? Às vezes o pessoal faz um adendo, você vai no restaurante, tem um papelzinho branco preso, né, com clips, que é o prato do dia, né? Tem um cardápio todo bonitinho, feito em plástico, com uma brochura, com uma capinha, mas tem um papelzinho, o prato com os pratos, as opções do dia, né? Agora, nós vamos ignorar a mudança de prato, pensa só a mudança de preço. Supõe que as empresas, sempre que muda o preço, elas têm que gerar um novo cardápio. Se os preços começam a subir muito, por exemplo, subir todo mês, ao invés de fazer um cardápio novo por ano, tem que fazer um cardápio novo por mês, né? Ah, mas nem sempre faz o cardápio. Às vezes simplesmente eles vão lá, eles cortam aqui e botam alguma coisa do tipo assim, 15, né? Esse aqui passa para 18, por exemplo, né? A gente até vê, né? Consegue até ver o preço antigo, você tem um papelzinho, você levanta, consegue ver, né? Mas começa a ficar feio, né? Se você por estar riscando, vai riscar 3, 4 vezes, né? Ou vai ficar colando papel, daqui a pouco tem se está mudando muito, o preço está mudando toda semana, vai ter uma pilha assim de papel no cardápio, né? Então, basicamente, o chamado custo de menu é que os restaurantes, e não só os restaurantes, mas vem de restaurante, evidentemente, tinha que ficar trocando cardápio toda hora, só porque os preços estavam mudando. E que, lembrando que, de novo, no passado, antigamente, hoje você quer, eu quero comprar uma televisão, uma coisa que você pode simplesmente entrar no Mercado Livre ou no outro site, jogar televisão, ver as várias opções que tem lá, já com preço, né? Mas antigamente não era assim, não existia Mercado Livre, não existia eBay, não existia nada disso. Então você queria comprar uma televisão, você podia tinha que ir numa loja e ver os modelos ou tentar descobrir o que chamava o... inclusive, até uma época eu assinei isso,
livros. Eu recebia catálogo de novos livros, editoras, que hoje em dia eu quero saber quais são os livros que estão saindo de análise de economia, eu entro na Amazon e vejo, né? Fico sabendo, na Amazon, no outro canto, quais são os novos livros que estão aparecendo. Antigamente não existia, eu recebia fisicamente. Várias editoras me mandavam isso na época que eu estava morando nos Estados Unidos, ali de 95 a 2001. Uns folhetos, uns panfletos, informação dos novos livros que estavam sendo publicados na área de economia. Aí vinha com o nome do livro, as informações do livro, autor, um resuminho e com o preço, né, do livro. E informações como é que eu podia fazer para comprar o referido livro. Hoje isso provavelmente não existe mais, né? Você quer saber o que a editora X está publicando, você vai no site da editora X e você acaba achando a informação sem maiores dificuldades. Mas então então pensa assim, na época que as empresas faziam um catálogo dos seus bens, ele chama catálogo, os bens que ela tinham para ofertar, fazia lá, livro tal, preço tal. Aí se fosse uma fabricante de relógio, botava lá vários modelos de relógio com seus correspondentes preços. Aí se o preço está mudando sempre, tem que mudar o catálogo. E às vezes tinha o catálogo também, que não era de um fabricante, da loja. Algumas vezes eu recebia catálogo das chamadas lojas de departamento. Me mandavam um livrinho com, temos aqui calça, roupa masculina, roupa feminina, produtos para limpeza e cuidados do jardim, produtos de higiene, essas coisas, né? Então, aí, quando a inflação começava a subir, as empresas tinham mais custo com essa produção desse material informativo. Hoje em dia mudou porque pode botar tudo na internet. Mas, primeiro, restaurante, eles ainda têm um menu, muitos deles ainda têm um menu em papel. Mas mesmo que ainda use só na internet, vai ter que ter alguém, um funcionário, parando para entrar lá no site, atualizar o site, trocar todos os preços, por exemplo, né? Isso tem um custo, pode ser pequeno, mas tem um custo para a sociedade. Então, atualizando a informação de preços repetidamente só porque a inflação está muito alta. Então você tem recursos produtivos alocados para a função atualizar os preços simplesmente porque a inflação está muito alta. Perguntas até aqui, gente? Professor, Oi. Desculpa, o senhor falou que é atualização de preço do quê? Atualização dos preços, os preços estão subindo com muita frequência, então toda hora a empresa tem que trocar o catálogo de preços, a informação dos preços. Tá? Obrigada. Antes do Plano Real era assim, os preços mudavam todo dia. Mas antes do Plano Real, o preço estava mudando todo dia no Brasil. Você chegava num lugar, chegava ao arroz, todos os preços praticamente mudavam todos os dias. Tá? Mais perguntas, gente? Outro, decorrente da variabilidade dos preços relativos e distorções na alocação de recursos. Isso diz respeito ao funcionamento do sistema de preços. A ideia, gente, é o seguinte. Vamos pensar num mundo sem inflação. Os preços são, na média, estáveis. Mas, então, assim, se não tivesse nenhum evento aleatório acontecendo, os preços estariam todos estáveis. Porque não há inflação. O governo não está colocando moeda na economia. Mas imagina o seguinte, mesmo nesse mundo hipotético, onde os preços não tendem a subir, vai ter um dia que o preço do tomate vai estar mais alto porque a produção de tomate foi muito baixa. O preço do petróleo vai estar um pouco mais alto porque houve um acidente numa plataforma, houve uma guerra em algum lugar. Houve uma guerra Rússia-Ucrânia, que a Rússia é um grande produtor de petróleo, um conflito no Oriente Médio. Isso fez o preço do petróleo subir. Isso impacta a gasolina e vai impactar vários preços na economia de maneira diferenciada. Então, os preços vão subir 5%, outros preços vão subir 1%, assim vai. Tá? Agora, o importante é que, nesse mundo sem inflação, essa variação dos preços, ela informa e a importante variação do preço relativo, né? Vou comparar, por exemplo, o preço da cebola com o da batata. Quando um preço de um bem fica mais caro relativamente aos demais preços,
dos demais bens, isso indica que aquele bem ficou relativamente mais escasso. Então, o preço do tomate subiu demais, isso manda um sinal para os consumidores que aquele bem está relativamente escasso, e o fato do preço ter subido incentiva as pessoas a procurarem, ao invés de comprar tomate, comprar cenoura, beterraba, seja lá o que for um substituto adequado para o tomate. Então, a economia de mercado funciona, chamada economia capitalista, porque esses preços estão sempre se alterando e enviando sinais para os agentes. O diabo da inflação é que quando ela é muito alta, esses sinais ficam confusos. Por exemplo, quando alguém, o dono de um restaurante, percebe que ele pode cobrar em termos monetários um pouco mais pelas refeições que ele serve, como é que ele vai saber? Vai demorar um pouco para ele descobrir se ele pode cobrar um pouco mais, devido ao fato que agora as pessoas têm mais gente interessada nas refeições que ele oferece, ou simplesmente porque as pessoas têm mais dinheiro, poder, mas só em termos nominais. Ou seja, quando pode pensar assim, o sujeito identificou que o preço da refeição, que ele pode subir um pouco o preço da refeição das refeições que ele oferece, não está claro se essa é um ganho em termos reais para ele, ou seja, pelo menos no primeiro momento, se lá na frente o salário não vai ter, os salários que ele paga não vão estar mais altos, se o aluguel que ele paga também não vai estar mais alto, ficar mais alto, e assim vai. Então o diabo as variações de preços, elas passam informação para os agentes econômicos. E o funcionamento da economia de mercado depende dessa informação, porque ele requer que os agentes recebam essas informações. No ambiente de inflação elevada, essas informações ficam confusas. Então a inflação elevada, ela perturba o funcionamento da economia. Tá? Perguntas, senhores? Ok. Outro ponto aqui. Impostos, eles criam distorções na economia. Perturba a alocação de recursos. Eu vou colocar assim, mas por quê? Até assim, quando eu comecei a estudar isso, quando eu estava na graduação, eu pensei, não, se o governo não quer distorcer a alocação de recursos na economia, que, por exemplo, se o governo dobra o imposto sobre a batata, mas não coloca o governo coloca um imposto de 70% sobre o bem 1, digamos que seja a batata, mas sobre o bem 2 o imposto é, digamos, só 5%, e antes não tinha imposto nenhum, por simplicidade, o governo está estimulando as pessoas a consumirem mais do bem 2, né? Abandonarem o bem 1 e passarem a consumir mais do bem 2. Aí eu pensei, isso então perturba o funcionamento da economia. Aí eu pensei o seguinte, primeira vez que eu ouvi falar, não, então o governo deveria cobrar sempre o mesmo imposto, por exemplo, sempre 10% sobre todos os bens, para não criar essas distorções. Só que aí ainda assim fica uma distorção. Por quê? Nem todos os bens o governo consegue taxar. Que, por exemplo, pode pensar, imagina o seguinte, o governo taxa em 10% o consumo da batata, 10% o consumo da cebola, taxa também em 10% a renda do trabalho. Mas observe o seguinte, tem um bem chamado lazer que você não taxa. Então, na verdade, se você começar a taxar tudo a 10%, ainda assim você vai estar distorcendo, se você começar a bota imposto uniforme, de 10%, ainda assim tem uma distorção. Então, não tem como o governo se financiar, cobrar impostos, que ele precisa dos impostos para se financiar, sem impor alguma distorção na economia. Mesmo que ele tente minimizar essa distorção, alguma distorção vai haver, porque no frigir dos ovos, alguns bens não são taxados. Eu dei um exemplo aqui, o lazer, mas não é só, pensa, a chamada atividade informal. Suponha que, por exemplo, imagina assim, existe uma sociedade que não tem governo nenhum, tá? Por uma situação hipotética. Essa sociedade não tem governo nenhum. Aí vai surgir um governo, né? Ele tem que se financiar, então vai taxar todos os bens que são transacionados na economia em 10% para se financiar. Mas aí supõe que tem algumas impostos que algumas transações que o governo não consegue taxar.
por exemplo, ele pode taxar quando eu levo a minha roupa na lavanderia. Mas quando eu lavo a minha roupa em casa, isso não é taxado. Não se cobra imposto. Então, veja bem, mesmo que o governo tem que ser neutro, eu vou colocar um imposto de 10% em tudo para não criar nenhuma distorção. Ele vai criar um incentivo para que eu pare, aumentar o meu incentivo a lavar minha roupa em casa ao invés de levá-la para a lavanderia. Ok? Bom, então, dito isso, uma coisa que acontece é que, por exemplo, a tabela do imposto de renda, ela não é reajustada com frequência. O que é a tabela do imposto de renda? Só para um entendedor. Tem uma escala, aí eu não me lembro exatamente qual é, mas é alguma coisa desse tipo. Quem tem renda de 0 a R$1.000, por simplicidade, está isento. Aí quem ganha de R$1.000 até 5.000 paga 15% de imposto. E quem ganha, aí na verdade aqui tem que ter vamos colocar assim, ó. 0,0. Quem ganha de R$5.000 ou mais, R$5.000 e 1 centavo, né? Paga, digamos, 30% de imposto. Ok. Então, mas aí o que acontece? Se a inflação começa a subir, em algum momento os salários começam a subir também. Então, pressupõe alguém que antes da inflação não tinha inflação, a inflação era zero, bem baixa, vou dizer zero, por simplicidade. A pessoa ganhava R$900. Aí ela estava nessa faixa, ela não pagava nada. Aí a inflação começa a subir, a inflação cresce bastante, aí de repente essa pessoa passa a ganhar 1.200, mas esse 1.200 só está repondo a perda inflacionária. Suponho que em termos reais o salário ainda seja o mesmo. Como a tabela do IR não foi reajustada, a pessoa entrou agora nessa faixa aqui. Então ela começa a pagar imposto, tá? E só para quem não está familiarizado, os 15% incidem no que exceder R$1.000, né? Então o que passa, aqui no caso seria R$200, pagaria o imposto o 15% incidiria sobre os R$200, tá? É sobre o incremento que a alíquota maior incide. Bom, então o que acontece? Quando a inflação começa a crescer, daqui a pouco você começa a gerar distorções, por exemplo, sobre o IR na fonte, que era o exemplo que eu estava dando. Outro, sobre os juros também, rendimento de aplicação financeira. Aqui no Brasil, incide imposto sobre o rendimento nominal, a taxa de juros, os juros nominais que você ganha. Então, por exemplo, suponha que você colocou R$1.000 no banco, recebeu dali a um ano 1.100. Qual foi o ganho que você teve em termos nominais? 100. E para facilitar, suponha que a inflação é zero. Aí você paga imposto sobre esses 100, que foi um ganho real que você teve, concordam? Digamos que o imposto seja de 25%, você vai ficar com 75%. Alguma pergunta até aqui? E qual foi a taxa de juros nominal? Aqui. 10%, colocar aqui à direita. Que você passou de 1.000 para 1.100, você em termos nominais teve um rendimento de 10%. Que também foi um rendimento real, porque, posso até colocar aqui com a taxa de juros com Rzinho minúsculo, porque a inflação foi nula. Agora suponha que com os mesmos valores, o mesmo R$1.000 e 1.100, vamos manter esses valores aqui, mas suponha que a hora que a inflação foi de 10%, você continua tendo um ganho nominal de 100, que tinha aparecido aqui, tá claro? A taxa de juros nominal é 10. E a taxa de juros real? 0. Porque esses 10% aqui simplesmente cobriram a inflação. Então, em termos reais, você teve 0 de ganho. Mas do jeito que a tributação é feita no Brasil, você vai pagar imposto em cima desses 100.
Então você vai receber 75 e vai abrir mão de 25. 25 vai para o. Assumindo que a alíquota seja 25%. Eu acho que na verdade é 27,5%, agora, ou 22,5%, eu não tenho certeza. Tá? Então, assim, na hora que a inflação começa a subir, o governo começa a cobrar imposto sobre ganhos que são meramente correção do. Não são ganhos reais, tá? Então, ali não deveria haver uma cobrança de imposto porque não houve um ganho real, mas a cobrança acontece. Então, isso aumenta a distorção. Tá? Perguntas? Professor, Fala. eu não sei se eu entendi certo. Então, a cobrança do imposto aumenta a distorção? Você começa. Supõe assim que você tenha conseguido. A cobrança de imposto sempre gera distorção. E aí, quando a inflação. Independentemente de haver inflação ou não. Aí, na hora que a inflação começa a subir, você começa a agravar ainda mais a distorção. Você começa, por exemplo, gente que tinha renda, se você supõe que fosse uma boa ideia, não teria, como é comumente aceito. Pessoas de baixa renda devem pagar mais imposto, menos imposto, tá legal? O que se aceita comumente. A gente toma isso como dado, não é? Não é isso, Maria Luísa? Isso. Observe o seguinte, daquele exemplo que eu tinha dado, mas que eu já paguei, na hora que a inflação começa a subir, tem gente que em termos reais não teve ganho de renda, vai começar a pagar imposto só porque a tabela do IR não foi reajustada, tá legal? Você também, então, você está perturbando o funcionamento do sistema tributário. Se você aceitar que as pessoas não deveriam pagar imposto, as pessoas que renda baixa não deveriam pagar imposto, você está começando a cobrar imposto de algumas pessoas que, sem a inflação, não estariam pagando imposto. Outro exemplo, que foi o que eu acho que ainda está no quadro, foi da taxa de juros. Se você aceitar, olha, o governo só deveria cobrar imposto em cima de ganhos reais. O ganho nominal não é um ganho, é uma mera reposição da inflação. Então, assim, aqui em preto, na primeira linha, a pessoa teve um ganho real de 100 e paga imposto em cima disso, ok. E aqui em azul, quando a inflação passou de 10%, a pessoa aplicou 1.000 e recebeu 1.100. Em termos reais, ela teve zero, mas vai pagar imposto. Então você começa a tributar algo que não foi uma renda efetiva, não foi uma renda real, foi só a reposição da inflação. Tá? Então, se você tinha um sistema tributário desenhado de forma minimamente eficiente, a inflação começa a fazer esse sistema tributário a taxar coisas que ele não deveria taxar, que ele não tinha sido desenhado para taxar. Tá? Ok? Professor, Fala. desse é isso, então. A cobrança do imposto sempre vai gerar distorção dentro do sistema bancário, o sistema da economia de maneira geral, mas isso é agravado pelo aumento da inflação e o não reajuste da fonte, que faz com que pessoas que antes não entrariam no cálculo dessa renda passem a pagar algo Eu que diria, não deveria ser tributado. eu acho que em linhas gerais está ok, só os detalhes não estão bons. Que pessoas que a princípio não pagariam imposto ou rendas que não seriam tributadas passem a ser tributadas, tá? Ok? Então, mais perguntas, gente. Vamos ver agora o outro ponto que tem aqui esse decorrente de confusão e inconveniência gerado pela inflação está separado no livro. Eu, de forma geral, colocaria esse item aqui junto com esse outro. O ponto central é que você tem uma unidade de medida variável, porque, lembra, a gente discutiu, a gente usa a moeda como unidade de conta. Tá? E você pensa o seguinte, a inflação começa a disparar, aquela unidade de conta começa a perder os seus valores. Então aquele sistema de. Inclusive as regras de contábil que você tem começa a ficar mais complicado, porque você está trabalhando com uma unidade de medida que está mudando de. Está mudando, pode colocar assim. É como se você pensasse o seguinte: imagina o caos que fosse o metro ficasse diminuindo. Cada dia o metro ficasse um pouquinho menor. Fica meio chato, né? Dá para lidar com isso? Dá. Só que é pior, né? Você vai medir, quero medir, por exemplo, vou comprar um lençol para minha cama, quero medir a cama, para ver se estou comprando um lençol do tamanho certo. Pô, mas qual é mesmo a medida que eu tenho que usar, que isso muda todo dia? Piora, mesma coisa. Você tem custos adicionais.
por conta da inflação, gera custos adicionais porque ela impede que a moeda exerça da melhor maneira a sua função de unidade de conta. Perguntas, senhores? E o outro item que aqui para interpretar tem que ter um certo cuidado, que eu tinha falado, olha, simplesmente o que passa de um agente para o outro é irrelevante. Não é um custo, não é irrelevante. Obviamente, se alguém pegar o dinheiro, pegar R$100 do sujeito A, tirar, seja por um roubo ou porque o governo cobrou imposto, passou para o sujeito B os R$100, isso tem impacto na economia, mas só a princípio não tem uma perda para a sociedade. Mas agora o diabo é que se as pessoas anteciparem que isso vai acontecer, isso pode impactar a atividade econômica, a economia, o funcionamento da economia. Vou dar aqui um exemplo. Supõe que tem um sujeito que está pensando em alugar um imóvel. O sujeito é proprietário de um imóvel, ele está pensando em alugar. Deixa eu colocar assim, vou trocar a letra. P de proprietário, P é dono de proprietário de imóvel, está pensando em alugar esse imóvel. O I, senhor I, que é de inquilino, está pensando em alugar um imóvel. Ou para estabelecer. Para isso que ele quer estabelecer esse sujeito é dono de um imóvel comercial, uma pequena sala em Copacabana, ou no centro do Rio, num outro lugar, na Tijuca, num outro lugar onde tem um comércio relativamente mais está me faltando a palavra. Um desses polos comerciais do Rio de Janeiro. Acho que os principais são Copacabana, centro do Rio ainda, e Tijuca, né? Aí, por exemplo, o imóvel funcionaria muito bem para o restaurante. Aí eles estão negociando, imagino que eles estão negociando num ambiente de inflação baixa. Aí, se eles acertarem um preço, estiverem negociando algo em torno de R$5.000 por mês pelo aluguel da dita salinha, o proprietário pode ter uma ideia do qual vai ser o rendimento real que ele vai ter, né? Vamos supor, para simplificar, a inflação é zero. Ele sabe direitinho o que esses R$5.000 vão lhe permitir fazer, ou ter uma boa noção. O inquilino pode também se planejar. Agora, supõe que está num mundo caótico, num mundo de inflação muito alta. Aí cria um problema. Tá, desculpe, supõe que no mundo de inflação baixa, o senhor P e o senhor I chegam a um acordo, fazem a transação, e isso, lembre-se, senhores, seria uma troca mutuamente benéfica, é bom para ambas as partes, tá? Eles têm interesse nisso. Além disso, agora vou pensar, tem outras questões, nesse exemplo que eu estou dando. O I vai montar o restaurantezinho dele, vai atender algumas pessoas, vai contratar serviços de alguns fornecedores, talvez empregue um cozinheiro, 2 garçons, assim vai, né? Isso é algo positivo para a sociedade como um todo. Agora, mas imagina no mundo de inflação alta. Aí eles começam a ficar preocupados. Se a inflação for muito incerta, então vou alugar a minha sala. Primeiro, que valor? Não sei, a menos que eu consiga um valor, consiga acertar, digamos, uns R$7.000 com um inquilino. E lembra que aqui no Brasil o reajuste é no máximo anual, não pode reajustar o aluguel mês a mês. Mesmo que eu consiga. Mas eu não sei o que esses 7.000 vão comprar. E além disso, o inquilino fica preocupado. Vou alugar isso aí, mas sei lá, é certo isso, porque tem preço subindo, o mundo está tudo muito louco. Que assim, tudo bem, talvez eu consiga aumentar o preço das refeições, mas será que o preço que eu vou cobrar pelas minhas refeições, o adicional o incremento de preço que eu vou conseguir colocar nas refeições, vai acompanhar a conta de luz mais alta, conta de gás mais alta, salário mais alto, IPTU mais alto, tudo isso? Começa a ficar muito complicado isso. Então pode acontecer até que eles desistam da porque a inflação colocou incerteza na economia, trouxe mais incerteza para a economia. Então, inclusive,
o ponto é que se a inflação for muito alta, ela vai distribuir riqueza de um lado para o outro, mas o problema é que essa redistribuição não é antecipada. Aí os agentes, ou se a inflação for muito alta ou muito baixa, né? Se for muito alta, ela passa recursos na prática do proprietário para o inquilino, e se ela for muito baixa, ela transfere recursos do inquilino para o proprietário. Talvez as partes acabem optando por não realizar a transação, tá? Então, assim, o fato é a inflação muito alta, ela cria essa perspectiva de redistribuições não antecipadas de renda de um lado para outro, de custos, de incertezas adicionais, e ela dificulta, então, que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que o senhor P e o senhor I, o proprietário e o inquilino, fechem um contrato, tá? Pergunta, gente? Não? Então, esse apêndice aqui a gente discutiu, não vamos discutir de novo, que na verdade aqui já é, até eu falei aqui, está havendo uma repetição, que esse negócio de explicar, questão de explicação de gráfico, nós tínhamos já discutido no tópico 3, se não me falha a memória, o número 3. Certamente tínhamos discutido. A minha dúvida é se o número do tópico é 3, eu acho que era. Mas tem alguma coisa ainda para a gente discutir, para fechar esse tópico. Estes gráficos aqui. Então agora eu vou ter que dar uma girada, rodar o gráfico. Lembra, a gente já começou esse tópico discutindo esse gráfico. Aí eu falei, olha, aqui a gente tem o IPCA e a base monetária. IPCA é a linha cheia, a base monetária é a linha pontilhada. São escalas logarítmicas, então aqui os dois estão crescendo essencialmente a mesma taxa, pode ver que eles andam bem juntinhos. Isto aqui foi o plano real. Com o plano real, os dois passaram a crescer mais vagarosamente, porém começou a surgir um distanciamento gradual, mas claramente a linha pontilhada vem se separando da linha preta, ou seja, a base monetária está crescendo mais rapidamente do que o índice de preços. Aí eu disse, então eu falei, uma das coisas que a gente quer usar a gente vai, tipo, o que a gente vai discutir nesse capítulo vai nos permitir entender esse gráfico aqui. Então a gente, para discutir esse gráfico, eu vou trazer 2 pontos aqui das nossas notas de aula. Primeiro, a própria equação quantitativa, que nós já falamos dela várias vezes. E depois, isso na página 5 das notas, posso botar aqui? Depois eu volto para o 8. Ah, mas vou ter que girar, né? Ah, mas tem um recurso aqui que eu lembrei maravilhoso. Eu tenho que vir aqui. Isso. Aqui. Que recurso é? Eu posso abrir o mesmo PDF com outro software. Por exemplo, com o glorioso Firefox, que eu gosto muito. Que eu ouvi dizer que está, pelo que eu sei, está caindo em desuso. Mas ainda eu sou uma criatura antiga. Não, eu bati no lugar errado. Eu ainda uso o Firefox. Então lembra, a gente tinha. Isso aqui é a equação quantitativa, o T lembra só subscrito de tempo. A gente fez uma aula, a gente chegou na equação 1, lembra? Isso aqui é inflação, hein? Variação percentual do P é a taxa de inflação. Então eu vou reproduzir a equação 1 no quadro, mas aí eu vou colocá-la com. Vou escrever aqui π. Então é a variação percentual do M menos a variação percentual do Y mais a variação percentual do V. Então observe o seguinte, suponha por simplicidade que isso aqui é 0. Então você tem que a taxa de inflação é dada pela taxa de crescimento da quantidade de moeda. Isso essencialmente, senhores, era o que estava acontecendo aqui. Preços e base monetária andando bem juntos. Aí, então, essa primeira metade do gráfico, essencialmente, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Este termo aqui, essencialmente, foi 0 no período e você então tinha preços e M andando bem juntinhos. Crescendo a quase que a mesma taxa. O diabo agora é esse segundo pedaço aqui. O que está acontecendo? Alguma pergunta até aqui?
Então, eu vou esquecer esta parte aqui e focar nisso aqui. Então, no gráfico 2, eu dou um zoom nesse pedaço. Basicamente, eu recomeço, vou sair de... Ao invés de sair de julho, agosto de 94, eu pego janeiro de 95. Então, ó, de novo, IPCA e base monetária como antes, dados mensais, só que agora indo de janeiro de 95 até dezembro de 2018. E aqui a gente pode ver uma coisa que já vou explicar. São esses picos recorrentes aqui na base monetária. Já eu explico isso. Então, ali, de novo, linha pontilhada, base monetária, linha cheia, preços. Aí eu botei de novo os dois saindo de zero aqui. Aqui é zero. Então, um é janeiro de 1995. Vocês veem que a base monetária vai crescendo, mas começa a se afastar da linha pontilhada, está começando a se afastar da linha preta. Isso a gente já visto antes. O que apareceu agora, que a gente deu um zoom, são esses picos, que são chamados picos recorrentes. Observe assim, você tem um aqui com 13, tá certo? 12, 13, na verdade, no 12. Depois você tem o outro, aqui foi um pouco depois. Vamos pensar aqui, quando é que... olha só, são múltiplos de 12. 13, aqui não tem, mas aqui no 37 tem um pico, um pouco antes do 37. Depois soma 12, mais um pico aqui. Soma 49,61, outro pico aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, a cada 12 meses a base monetária vai lá em cima. Isso aí é o que acontece no Brasil. Que chega a dezembro, que existe o 13º, aí o Banco Central coloca mais moeda na economia. Por quê? Porque devido à necessidade de pagar o 13º, as empresas têm mais necessidade de crédito. Então o Banco Central injeta mais moeda na economia em dezembro e depois retira. Então olha só, foi lá em cima e caiu. Teve um pico lá em dezembro e caiu. Outro pico. Sempre de 12 em 12 meses esse pico. Isso tem um nome, é uma sazonalidade. Não é só em economia que existe esse tipo de efeito, não. Existe, por exemplo, no clima. Se você for olhar a temperatura, se você tiver dados mensais da temperatura do Rio de Janeiro, usualmente você vai ver que ela tende a ser mais alta em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro do que em junho, julho e agosto, tá? Então não é só com os dados que é a quantidade de moeda. Você encontra efeitos sazonais em dados de clima, de temperatura. Tá? Ou se for olhar também chuva, precipitação no Rio de Janeiro tende a ser maior nos meses de verão também, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Pergunta, gente? Não? Então, então agora a pergunta é, por que surgiu essa diferença aqui? Aí eu vou voltar agora para a equação quantitativa. Que o truque aqui é que, observa o seguinte, resolvendo para o P, você tem que P é igual a V, MV sobre Y. Então eu vou escrever assim, P é igual a V vezes, aqui era para ser o Y, mas ficou parecendo um V, M sobre Y. Então, por simplicidade, suponha que o V é constante, tá? Já vai ver que de fato ele não foi constante, mas vamos supor que ele é constante. Se o V é constante, o comportamento do P vai ser governado por essa fração aqui, tá claro? Aí a gente poderia até fazer um esforço matemático para dizer que, na verdade, mas aparece aqui também, se eu falar que o V é constante, só quem é zero é esse pedaço aqui. Então, a taxa de inflação seria a diferença entre o crescimento percentual do M e o crescimento percentual do Y. Bom, mas então o ponto é, quando você lembra exatamente o que é equação quantitativa, o preço não é dado, o preço a longo prazo não vai ser dado só pelo M, ele é dado pelo M e também pelo Y e pelo V. Então vamos supor que, para simplificar a discussão, menos por enquanto, que o V é constante. Então o que eu tenho que olhar é essa fração aqui. Aí eu tento fazer isso no terceiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma terceira linha. Eu preciso o seguinte, isso aqui, a primeira linha aqui,
é o P. Essa aqui é o N. Eu vou botar uma terceira linha que vai ser um N sobre Y, tá? No gráfico. Vai ser a próxima figura. Mas aí tem o seguinte. Eu tenho dados mensais aqui. E, por exemplo, PIB eu não tenho mensal. Não existe PIB mensal. Ou pelo menos oficial não, IBGE não calcula, é anual trimestral. O que eu tinha mais próximo do PIB é o chamado IBCBR, que é um indicador computado pelo Banco Central, que seria como se fosse uma estimativa do que seria o PIB mensal. Aí, tudo bem, vou pegar o IBCBR. Agora, o próximo problema. O IBCBR não estava disponível em janeiro, não foi computado. O mais antigo que tem é janeiro de 2003, eu acho, que foi o que eu peguei. Isso. Então, eu não tenho PIB mensal. Vou procurar, então, o indicador mensal de atividade econômica, achei o IBCBR. O mais antigo é de janeiro de 2003. Então, não pude pegar esse gráfico, esse período todo. Tive que cortar os anos iniciais. Então, eu consegui fazer para janeiro de 2003, até dezembro de 2018. Então, de novo, a linha cheia, P, linha pontilhada, base monetária, e a linha pontilhada fininha, né? Mais suave, que não é tão grossa. Base monetária. E essa linha pontilhada mais forte é a base monetária dividida pelo IBCBR. Tá? Bota as três saindo do mesmo ponto, a gente tinha discutido esse ajuste na escala. Então vocês vejam que agora, se a distância entre essas duas linhas estiver crescendo, está crescendo bem mais vagarosamente que a distância, que essa é aquela lá, né? Tá certo? Se ainda existe alguma tendência de separação dessas duas linhas, é porque o V não é constante. Inclusive, isso aqui, olha, vamos pensar. Será que aqui você teve o preço com essa trajetória aqui e o M sobre Y indo lá em cima? Quer dizer que o V mudou também. O V não pode ter ficado constante. Aí, dito isso, senhores, eu poderia fazer um esforço adicional, que lembra, eu falei, supor que o V é constante, para que chama modelar, explicar o comportamento do V, assumir, o V depende da taxa de juros e de outras variáveis e tentar achar uma relação que explicasse o comportamento do V. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Então, acho que pra gente, o que a gente está fazendo, tendo visto que a gente aprendeu de teoria, está de bom tamanho a discussão que a gente teve. Então, ponto central. No longo prazo, a trajetória dos preços é dada pela quantidade de moeda. Não exatamente que tem aquela possibilidade do PIB estar crescendo, que é o que usualmente acontece no longo prazo. Então, mesmo que o V seja constante, pensando aqui na equação 1, você então tem que repetir ela aqui sem aqueles comentários. A inflação no longo prazo é dada por isso aqui, menos a variação percentual do Y, mais a variação percentual do V. Tá? Perguntas? Não? Então a gente acha que encerra. Professor, Fala, Maria Luísa. o senhor falou que a trajetória dos preços é dada pela quantidade de moeda? Pelo M, de acordo com essa equação aqui, ó, que é, só para não ter dúvida. Eu fechei o Firefox? Não, está aqui ainda. Que é esse aqui, ó. Estou falando dessa equação, a última equação de número 1. Trajetória, ou seja, a taxa de variação dos preços é igual a taxa de variação do M, menos a taxa de variação do Y, mais a taxa de variação do V. Tá legal? Assim, se o V pode assumir que ele é essencialmente constante no longo prazo, então, a grosso modo, a taxa de crescimento do P vai ser a taxa de crescimento do M menos a taxa de crescimento do Y. Ok? Perguntas? Ok, obrigada. Nada. Ok, senhores. Então, a gente encerrou esse tópico 5. A gente vai começar o tópico 6. Sim, vamos fechar. E o título é Introdução ao Balão de Pagamentos. O capítulo 18 do livro texto do Menkel contém uma versão extremamente simplificada do balanço de pagamentos. Então, antes de iniciar o estudo do Menkel propriamente dito, a gente vai ter que estudar uma versão mais detalhada
Ah, mas por quê? Só para não ter dúvida. Os senhores têm relações internacionais. Então, esse tal de balanço de pagamentos, se tem alguma coisa importante, economia para vocês, balanço de pagamentos é uma delas. Pode listar 5 coisas. Primeiro tem que saber o que é PIB e o que é inflação. Aí depois eu já digo, balanço de pagamentos, é algo importante. E a versão do MENC é muito simplificada. Se este fosse um curso de introdução à economia para alunos de graduação de economia, eu ficaria talvez só com a parte do MENC mesmo. Porque aí quando os alunos chegam no terceiro, no quarto período, eles têm um curso chamado Contabilidade Nacional, Contabilidade Social, onde eles estudam com mais detalhes esse balanço de pagamentos. Mas como vocês não vão ter esse outro curso, a gente tem que discutir a versão detalhada aqui. Tá? Perguntas? Não? Então vamos lá. De acordo com os senhores Simons e Cisne, em caso é Mário Henrique Simons, que é um economista bem conhecido, no Brasil bem conhecido, já falecido, o Cisne, que ainda está vivo, é professor da Fundação Getúlio Vargas, o Simons também era, eles têm um livro-texto de macroeconomia. A última edição, se falha a memória, é essa de 2009 mesmo. Então, eu coloco a referência completa aqui embaixo. O balanço de pagamentos consiste no registro sistemático das transações entre os residentes e não residentes de um país durante um determinado período de tempo. Tá? Então, basicamente, é o instrumento contábil no qual você faz o registro das transações dos agentes econômicos de um país com os agentes econômicos do resto do mundo. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, a gente vai discutir um pouco essa definição do Simons e do Cisne. Primeiro comentário, eles mesmos mencionam isso. A expressão pagamentos talvez não seja a mais apropriada, pois transações como doações também são registradas no tal BP. BP agora é a nossa sigla para balanço de pagamentos, tá? O que você está falando, Alexandre? Dá um exemplo. Supõe que teve um terremoto em algum país, aí o Brasil faz uma doação, digamos, de alimentos para aquele país. Doação. O Brasil não recebe nada. Aquele país vai registrar essa doação no seu balanço de pagamentos e o Brasil também registra no seu balanço de pagamentos, apesar de não ter acontecido nenhum pagamento. Então, o nome completo talvez devesse ser balança de transações com o exterior. Mas o fato é que o nome é balanço de pagamentos. Perguntas? Até aqui? Então, vamos dar mais um passo. Eu menciono o seguinte: os seguintes agentes são considerados residentes de um país. Pessoas físicas com residências físicas, inclusive estrangeiros. Então, vamos lá. Nós, pelo que eu sei, todos os senhores são brasileiros, sou brasileiro, estamos aqui no Brasil, sim, nós somos residentes do Brasil. Agora, estrangeiros com residência fixa aqui também são residentes do Brasil. Então, por exemplo, você tem um senhor italiano que está residindo no Brasil há 40 anos, está radicado aqui, tem família, tem um emprego, um negócio aqui, ele é residente do Brasil, tá? E isso envolve, independente de ter cidadania ou não, você está aqui permanentemente, né? Ele é residente do Brasil. Agora, depois a gente vai já vai falar, gente que está fazendo turismo aqui no Brasil não é residente do Brasil. Então, por exemplo, um americano que está passeando aqui no Brasil vai passar uma semana ou duas, não é residente do Brasil, ele é residente dos Estados Unidos. Os residentes do país. Funcionários em serviço no exterior. Então, para não haver dúvida, o embaixador brasileiro em Paris é residente do Brasil. Tem um funcionário do Itamaraty que está na embaixada lá do Brasil na França há 20 anos, lotado lá e não sai de lá. Ele é residente do Brasil. Viajantes que estão temporariamente no exterior. Então, como eu te falado, americano que veio passar carnaval no Brasil é residente dos Estados Unidos. Brasileiro que está viajando, visitando Bolívia, Argentina, a França, os Estados Unidos, é residente do Brasil. O que pode agora dar uma confusão, às vezes, é, por exemplo, estudante que vai fazer um curso de 2, 3 anos. Aí eu não sei como isso vai acontecer. Não está claro para mim. Tá? Como é que é o tratamento disso?
Porque, inclusive, a gente vai ver mais à frente, há uma imperfeição, assim como havia no caso do PIB, no registro do balanço de pagamentos. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, mal cheguei, eu consegui o chamado Social Security Number. E depois eu até trabalhei na universidade por um tempo. Eu não sei dizer se a universidade avisou o governo, e paguei imposto lá, imposto de renda, fiz declaração de renda. Então não sei se o governo americano ficou sabendo que eu não era americano. Talvez tenha me tratado como se fosse residente dos Estados Unidos, né? Eu paguei imposto como se qualquer americano pagaria. Tá? Pergunta, gente. Bom, vamos lá. Pessoas jurídicas sediadas no país. Ah, sim. Inclusive filiais sucursais de empresa estrangeira. Então, perdão, olha, a Volkswagen, que tem uma empresa de origem alemã, ela tem uma sucursal aqui no Brasil. A Volkswagen no Brasil é residente do Brasil. Tá? Tem uma sucursal da Petrobras operando, por exemplo, em Angola. Aí, se a sucursal está estabelecida lá, tem empregados lá, contratou gente de Angola, paga imposto lá, ela vai ser residente, aquela sucursal da Petrobras vai ser residente de Angola. Alguma pergunta até aqui? Não? Então chama a atenção que a penúltima página deste documento contém a estrutura geral do balanço de pagamentos, versão BPM 6. Então BPM quer dizer Balance of Payment Manuals, versão 6, tá? Então BP já está na 6ª versão. Isso. É o último livro texto que eu conheço, quer dizer, acho que o Simons já fala o Simons 6 não discute a versão 5. A gente vai discutir a 6, que é a mais recente, que eu saiba, o Obstfeld Krugman, que é um outro livro texto, acho que discute a 6. Eu tive que fazer, mas confesso que para adequar o material do Simons com que é o qual me baseei, Simons 6, com a versão 6, tive que consultar alguns manuais de balanço de pagamentos, algumas outras publicações que não eram livros textos. Bom, então vamos dar uma olhada na estrutura geral para a gente ter uma ideia do que aparece lá. Vou tentar diminuir isso aqui um pouquinho. Pronto. Agora está completo. Ainda está dando para ver ou ficou muito pequeno, gente? Ainda dá para ver? Alguém pode confirmar? Ou ficou muito pequenininho? Dá para ver sim, professor. Tá. Obrigado. Então, tem 3 grandes grupos ali. Na verdade, 4. Aqui, para nossa discussão inicial, a gente pode ignorar isso aqui. Isso aqui é uma conta de resíduo, que ela só existe porque a apuração não é perfeita. Depois a gente vai entender. Ou seja, esse item erros e omissões é um resíduo contábil. Você poderia até colocar esses 2 itens aqui juntos. Antigamente, até no memória eles ficavam juntos na versão 5, mas o fato é que eles estão separados na BPM 6. Isso aqui é uma coisa pequena em valor, a gente pode ignorar por um instante. Então a gente teria para 2 grandes grupos, chamado conta financeira, conta corrente aqui em cima e conta financeira. Lembra, já usou a expressão gasto corrente, por exemplo, quer dizer, são os gastos do dia a dia. Então, o que está sendo colocado ali, por exemplo, aparece exportação, importação. Isso aqui, balança comercial. A balança comercial se refere exclusivamente à exportação e importação de bens. Tem que ter existência física. Então, por exemplo, batata, soja que vai de um lugar para um país para o outro, isso entra na balança comercial. Tá? E balança de serviço. Aí entre os principais itens. Há outros também, por exemplo, viagem, transporte, aluguel de equipamento. Então, por exemplo, um americano, ele vem passar uns dias no Brasil, ele se hospeda num hotel. Isso é um serviço, a hospedagem é um serviço. Está dependente desse item de viagens aqui, tá legal? Um brasileiro vai fazer uma viagem para fora do Brasil, vai viajar, por exemplo, para
Bogotá. Aí ele compra a passagem aérea com uma empresa brasileira. Não tem nada para registrar no balanço de pagamentos. Mas supõe que esse brasileiro ele compra a passagem aérea com uma empresa colombiana ou de outro país qualquer. Aí a passagem aérea, a compra da passagem aérea deveria ser registrada aqui na balança de serviços. Ok? Aqui no item transportes, possivelmente. Ok? Agora eu confesso que eu não sei dizer se tem, dentro desses demais serviços, se teria hospedagem separado. Talvez tenha, eu não tenho certeza. Aí tem então vamos lá. Esse pedaço aqui. Você faz o registro de exportação e importação de bens e exportação e importação de serviços. Então, empresa americana vendeu uma passagem aérea para um brasileiro, aparece ali. Empresa brasileiro comprou, não, um francês comprou uma passagem aérea de uma empresa brasileira, isso é registrado ali também. Aí tem esses chamadas rendas. E lembra, renda é remuneração de fator de produção. Então você coloca aqui os principais: remuneração de empregados, salários, participação nos lucros, tem outros que chamam de gratificação que o empregado recebe, aparece aqui. Juros. Mas como é que isso é tudo? Não é tudo que é pago. Então, por exemplo, um brasileiro, o meu salário não entra aqui. O que acontece é o seguinte: suponha que uma empresa brasileira contrate um estrangeiro. Aí isso é registrado aqui. Inclusive agora está cada vez mais comum, né? Tem gente, por exemplo, tem agora com teletrabalho, tem empresa que está no país A que contrata gente no país B para trabalhar, né? E vai ter que pagar a pessoa, possivelmente mandar um dinheiro para a conta da pessoa no país B. Então, isso vai ser registrado aqui. Juros. Então, por exemplo, o Brasil pegou dinheiro, uma empresa brasileira pegou dinheiro emprestado num banco britânico e vai ter que pagar os juros desse empréstimo, isso é registrado aqui. Por sua vez, se um argentino pegou dinheiro emprestado do Banco do Brasil aqui em Copacabana e vai ter que pagar juros, isso é registrado nesse item aqui também. Lucros e dividendos. Ah, sim. Se um brasileiro é dono de ações da Microsoft, a Microsoft paga dividendos, isso é registrado aqui. Se um americano é dono de ações de uma empresa brasileira, a empresa brasileira paga dividendos, é registrado ali. Lucros também. Inclusive, quando a Volkswagen do Brasil pegar parte dos lucros que ela teve e remeter para a matriz, para a Volkswagen na Alemanha, isso é registrado aqui. Ok? Aluguel também é outro exemplo que seria registrado. Então, por exemplo, supõe que, por exemplo, um brasileiro vai passar um mês, seja turismo ou não, em Miami, aluga via tal Airbnb um imóvel por um mês, aluga ali. Aqui no Brasil, inclusive, tem Ipanema, Copacabana, tem gente que faz aluguel de apartamentos por temporada, né? Isso é registrado também, deveria ser registrado aqui, nas rendas primárias. Rendas secundárias. Um exemplo é a transferência unilateral corrente. E outras rendas. Que diabos são essas transferências unilaterais correntes? Outras rendas, algumas que você não sabe onde colocar, pode colocar. Se aparecer uma renda estranha, pode colocar ali. A gente não vai discutir nenhum exemplo. Mas transferência unilateral corrente nós vamos discutir. Eu falei aqui de doações. Em algum momento, uma empresa está fazendo uma doação para outra. Desculpa, uma empresa não, perdão, gente. Falei besteira. Aquele exemplo, olha, teve uma enchente num país, um terremoto num país, e o Brasil doou alimentos. E aí, quando fala o Brasil doou alimentos, foi o governo brasileiro? Não necessariamente foi o governo brasileiro. Supõe que, por exemplo, pessoas aqui no Brasil, ou por iniciativa individual, ou então por uma entidade de caridade, Cruz Vermelha aqui no Brasil, recolhe alimentos e manda esses alimentos de presente para o país que sofreu o terremoto, tá? Isso vai ser registrado, digamos que seja 1 tonelada de arroz. Isso vai ser registrado nas exportações, vai ser imputado um valor para aquele arroz e vai ser registrado nas exportações, tá? Agora pensa o seguinte, se a pessoa... Fala, Maria Luísa. Então, as doações vão ser
dentro das exportações? Eu não entendi essa Também, parte. também. É que a gente vai ver mais à frente, como a gente ia falar, que eu estava discutindo parte de criação de moeda, que o chamado balanço patrimonial, de que os contadores usam o sistema de partidas dobradas, tudo tinha dois registros. Então, se você tinha mais 200 num lado do balanço, tinha que ter mais 200 do outro lado, ou menos 200 do mesmo lado. Aqui também é tudo feito com partidas dobradas. Então, você vai ter o registro das exportações, mas você pensa o seguinte, é como isso, a transação está sendo interpretada da seguinte maneira, é como se o Brasil desse de presente para o país que está recebendo a doação uma renda. Digamos que o valor do arroz é 5 milhões de dólares, tá? Então o Brasil deu de presente uma renda de 5 milhões de dólares. Então houve e que imediatamente ao receber a doação de 5 milhões de dólares, o país beneficiário utiliza os 5 milhões para comprar o nosso arroz. A lógica do balanço de pagamentos é essa, tá ok? Então você pensa assim, como, inclusive, não é só o balanço de pagamentos que usa isso, não. Aqui no Brasil, se você faz uma doação em dinheiro para alguém, aí vai depender do, acho que o imposto é estadual, se falei a memória, aí depende do valor. Tem que cobrar um imposto, tá? Ah, mas se eu der de presente um automóvel, doar um automóvel para alguém, tem que pagar imposto também. Inclusive, no caso de doação de imóvel, aí você não consegue finalizar a transação sem antes pagar o imposto de doação, tá? Você não, talvez consiga, mas tem que pagar também. Então a ideia é o seguinte, é como se a pessoa que recebeu a doação, está ganhando o imóvel de presente, digamos que o imóvel vale R$1 milhão, ela ganhou uma doação de R$1 milhão em espécie, paga imposto sobre R$1 milhão e já usa esse dinheiro para comprar o imóvel, tá? Pergunta, gente. Ok. Agora observe o seguinte, não é as transações internacionais não estão falando só de exportação e importação, que tem o outro ali que são chamados os ativos e as dívidas que a gente tem os ativos que os brasileiros têm no exterior. Um brasileiro é proprietário de um imóvel em Miami, isso é um ativo que o Brasil tem no exterior. O Banco Central do Brasil tem dinheiro depositado num banco em Nova York, faz parte das reservas internacionais do Banco Central, isso é um ativo que o Brasil, como um todo, tem no exterior. Tá? Agora o Brasil tem uma dívida com um banco alemão. Isso tem também, aí não é um ativo, é um passivo, uma obrigação, tá? Do Brasil. Isso também é registrado no balanço de pagamentos. Então, quando o Brasil, alguém compra imóvel, um brasileiro compra imóvel no exterior, vai ter que ser registrado na chamada conta financeira. Um brasileiro compra ações da Microsoft, é registrado na conta financeira. O Brasil pega dinheiro emprestado, por exemplo, um brasileiro pega dinheiro emprestado na França, uma pessoa, uma empresa, isso é registrado aqui. Um argentino consegue dinheiro emprestado do Banco do Brasil, vai ser registrado aqui também. Então, aqui você registra as exportações e importações de bens e serviços, isso entra aqui, até o nome é bens e serviços, registra as rendas também, e aqui você registra aquisições de ativos, dívidas que são contraídas, tá? Você registra aqui, e tem uma parte separada que é chamada ativos de reserva, que são essencialmente as reservas, diz respeito às reservas internacionais do Banco Central, tá? Que a gente já até falou, o Banco Central tem ouro, tem moeda, tem dólar, tem euro espécie, tem dinheiro depositado em bancos, tem um saldo junto ao FMI, tudo isso faz parte das reservas internacionais do Banco Central. Isso é registrado, e depois vai mais variações, tá? Então, assim, você não lista aqui, por exemplo, põe que tem, você não lista digamos, pelo valor todos os imóveis que os brasileiros têm, você só lista as aquisições, né? Ou as vendas, né? Que aí são listadas com o sinal oposto, tá? Aí tem um item aqui chamado derivativos. Derivativos, se eu tivesse um curso financeiro seria mais fácil, mas dá uma ideia.
são ativos que são derivados, por isso tem o nome derivativo, de outros ativos. Então, por exemplo, o moeda estrangeira é um ativo também. Então, tem a transação com dólar aqui, você pode comprar e vender dólar. Agora, existe algo que é derivado do dólar aqui no Brasil, que é o chamado dólar futuro, que basicamente são transações que as pessoas acertam para, por exemplo, suponha que eu sei que eu vou precisar de dólar daqui a um mês. Eu não, uma grande empresa. Ela vai ter que, uma empresa como a Vale vai ter uma dívida no exterior, daqui a um mês ela vai ter que fazer um pagamento de $1 milhão. $1 milhão, desculpe. Mas ela está preocupada, estou preocupado com essa história do dólar. Estou com medo que o dólar suba muito ao longo desse mês. O que essa empresa pode fazer? Ela compra o equivalente a $1 milhão no mercado futuro de dólar. Isso quer dizer o seguinte, ela acerta hoje a entrega de dólares daqui a um mês. E tem uma outra parte vendendo esses dólares, né? Então, o dólar futuro é um derivativo do dólar tradicional, tá? E não tem só de moeda estrangeira, não. Há derivativos de vários outros tipos, e não só futuro, tem vários. Perguntas? Não? Então vamos em frente. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo passo aqui nas notas. Já discutimos a estrutura geral. Vamos voltar para a página 2, se não me falha a memória. Aí eu digo o seguinte: a soma com sinal invertido das rendas primárias e secundárias é igual à renda líquida enviada ao exterior. O que eu estou falando? Nós já tínhamos discutido essa renda líquida enviada ao exterior. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um print screen aqui. Vou capturar este pedaço aqui, trazê-lo para cá. Aí é mais fácil botar um novo aqui, arquivo novo. E colar. Então vou botar esse senhor aqui, essa estrutura aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: isto aqui, essas rendas primárias e rendas secundárias, a soma disso aqui, com o sinal invertido, é igual àquilo que quando nós discutimos PIB, PNB, tínhamos chamado de renda líquida enviada ao exterior. Então aquela tal renda líquida enviada ao exterior aparece aqui no balanço de pagamentos, tá? E é o que está escrito aqui no tópico, acho que é a página 2. Aqui, ó, lembra? PNB igual a PIB menos renda líquida enviada ao exterior. Então a soma das rendas primárias e secundárias é igual a renda líquida enviada ao exterior, porém com o sinal invertido, né? Tá? Então essa soma com o sinal invertido, se quiser poder colocar no menos aqui e dizer que tudo é igual a RLE. Perguntas? Então, aí tem, aqui eu tinha falado, vou ignorar isso aqui, por que existe esse pedacinho aqui, esse conta capital? Na versão 5 ficava aqui dentro da conta financeira. Isso aí, até onde eu sei, é utilizado para registro de perdão de dívida e transferência de capital. O que isso quer dizer? Por exemplo, suponha que tem um certo país tinha uma dívida com o governo brasileiro. Aí o governo brasileiro perdoa a dívida desse país. Não, você não precisa pagar, está perdoada a dívida. Isso tem que ser registrado nesse item conta capital. Perdão de dívida é registrado ali. E tem um outro item, outra possibilidade também. Suponha que, por exemplo, para algum sujeito sai do país A para o país B, sai de vez, tá? Até para facilitar, suponha que a pessoa procurou o consulado americano aqui no Brasil, quero migrar para os Estados Unidos e ganhar um visto permanente de cara. Aí a pessoa liquida tudo, vende tudo, paga todas as suas dívidas e no frigir dos ovos ela tem só a roupa do corpo, alguma roupa de uma malinha, o seu passaporte, a passagem aérea e $5 mil em espécie. E ela vai de vez para os Estados Unidos, levando aqueles $5 mil. Observe o seguinte: esses $5 mil antes pertenciam a um cidadão brasileiro, continuam pertencendo à mesma pessoa, mas agora, como cidadão residente brasileiro,
agora pertence ainda à mesma pessoa, mas que virou residente dos Estados Unidos. Então, esses $5.000, essa transferência de capital devido à imigração, a pessoa virou residente de um país, era residente de um país, virou residente de outro, tem que ser registrado, é feito também na tal conta capital, tá? Pergunta, gente? Ok, vamos ver. Agora aí vem um ponto importante aqui. Por motivos didáticos, adotaríamos na exposição que se segue a convenção para a utilização dos sinais mais e menos que estava em vigor até a versão BPM5. Isso, porque na BPM, até a versão BPM5 era tudo bem consistente, a versão 5. Na versão 6 eles fizeram uma zona que didaticamente eu não vejo como explicar. Eu fiquei, como é que eu vou lidar com isso? Aí eu pensei, vou usar a explicação da 5, que faz, depois que a pessoa faz um esforço, dá para entender, e depois eu explico o que os camaradas fizeram. E, inclusive, por curiosidade, eu leciono exatamente essa matéria num curso de economia para contabilidade. Aí, quando eu expliquei o que tinha mudado, eu expliquei isso, e quando eles viram qual tinha sido mudado, eu falei, não faz sentido nenhum. Por que os caras fizeram isso? Não sei. Mas foi uma coisa bem estranha a mudança. Mudaram a convenção de sinal. Então a gente vai discutir usar a convenção de sinais da versão 5. Depois a gente vai discutir, quando estiver olhando para os dados brasileiros que a gente tem na última parte do documento, dados para o Balão Pagamento do Brasil, a gente vai falar como eles usam o sinal na versão 6. Aí eu menciono que essa questão dos sinais é particularmente relevante, como você usa esses sinais, para você entender a lógica de contabilização. É menos relevante para você olhar só para o balanço de pagamentos pronto. Aqui a gente vai discutir um pouco a lógica da contabilização, que acho que é importante para você entender o que você está olhando lá na frente, tá? Mas, por exemplo, Alexandre, você vai dar aqui uns exemplos de operações? Sim, vou. Quantas vezes você já usou isso como economista? Só para dar aula, para mostrar para as pessoas como é que funciona. Depois, mas normalmente quando eu tenho algum interesse em alguma coisa no balanço de pagamentos, eu vou olhar para o balanço de pagamentos pronto. Provavelmente, discutir a lógica de contabilização, trabalhar só o pessoal que elabora, que está encarregado lá, é o Banco Central, que apura o balanço de pagamento do Brasil. Só esse pessoal que olha mesmo para essa convenção, essa maneira de contabilização com detalhes, tá? Perguntas. Então vamos lá, gente. Ele é contabilizado, o balanço de pagamentos, pelo sistema de partidas dobradas, que a gente já tinha discutido antes, ou seja, todo débito tem que ter um crédito do mesmo valor e vice-versa. E no balanço de pagamentos, foi adotado, pela até versão 5, usar o sinal mais para um crédito e um débito, o sinal negativo. Então você tinha um lançamento de mais 100, tem que ter um lançamento de menos 100. Mais 100 é o crédito, o débito é menos 100. Tá? Alguma pergunta até aqui? Então hoje nós vamos fazer um lançamento hipotético de referência. É bem hipotético mesmo. Eu inventei uma operação que não existe no mundo real. Tá? Mas e ela serve para eu me orientar. Eu, com base nessa operação, consigo fazer as outras. Então eu venho aqui. O BCB, quer dizer, o Banco Central do Brasil exporta café. O Banco Central do Brasil a gente sabe que não exporta café. Ele não faz isso. Vamos fazer de conta que ele faz. E ele vende $1 em café. E recebe o pagamento em espécie. Recebe uma nota de $1. Tá? Então a gente tem essa situação que não existe no mundo real, mas ela serve para a gente entender o que acontece no balanço de pagamentos. O Banco Central exportou café no valor de 1 e recebeu o pagamento de espécie. Como é que isso é registrado? O registro aqui é o seguinte. Para essa operação hipotética. Mais 1 em exportação, ou seja, quando o país exporta alguma coisa, exporta, digamos, $100 milhões, vai lançar $100 milhões de sinal positivo aqui nas exportações. Então a gente tem que fazer esse lançamento de mais 1 aqui. E agora precisa ter uma contrapartida de menos 1 em algum lugar. Tá? Aí o ponto aí basicamente, a exportação do café, o bem saiu do Brasil, o café saiu do Brasil, é registrado aqui. A contrapartida é que está acontecendo uma variação dos ativos do Banco Central. Ele está acumulando moeda.
Então o registro tem que ser aqui, ó. Nesse outros ativos de reserva tem moedas e depósitos. Então moeda em espécie. Ah, é mais um aqui porque ele acumulou moeda. Não, não é mais um não, porque o mais um foi aqui, pela lógica, pela regra, é menos um. Então, quando o Banco Central está acumulando de moeda ou acumulando ativos, a gente registra isso com sinal negativo, pela convenção. O chamado crédito é com sinal positivo, o chamado débito é com sinal negativo. Até em contabilidade, crédito é a origem dos recursos. Da onde veio esse $1? Veio das exportações, então ficou com sinal positivo. E o débito é a utilização, está associado à utilização do recurso. O recurso foi acumulado na forma de moeda, e o menos um. Alguma pergunta sobre este lançamento hipotético, crianças? Não? Tem certeza? Vocês não têm nenhuma pergunta sobre esse lançamento hipotético? Então vamos ver o que acontece aqui. Temos 7 lançamentos que eu prefiro deixar para a próxima aula. Seria ótimo fazê-los aqui, porque isso aqui, essa aula é boa dar presencialmente, que eu posso abrir o PDF, rabiscar, senão eu botar tudo isso no quadro, só no tempo. Mas não vai dar tempo para fazer isso agora. Então a gente vai fazer essas 7 operações na próxima aula. Então vamos lá, gente. Perguntas sobre esta matéria, alguma outra coisa relacionada ao curso? Não, então eu vou interromper a gravação. Ah, tá. Vou então te dizer, já a pergunta da Marina, caso de alimentos. Vai ter uma de alimentos aqui. Ai, não, desculpe, não era isso que eu queria. Volta. Vou fazer uma de alimentos. Suponha que o Brasil doa 10 em alimentos para um país que teve uma enchente, um terremoto. Mais 10 aqui, que é o bem está saindo do Brasil. Os bens estão saindo do Brasil, mais 10 exportações. Tem menos 10. Aonde? De contrapartida. Não vai ser aqui. Porque não mexeu nos ativos. O Brasil não acumulou moeda, não se endividou. O brasileiro não ganhou um imóvel maior, nada do tipo. Não. A contrapartida da doação é feita aqui, ó. Essas transferências. Menos 10. Tá? A contrapartida de transferência são essas doações. E no outro país que está recebendo, no balanço de pagamento, botar em vermelho, como seria registrado no outro país, tá? Então, azul é no balanço de pagamentos do Brasil, vermelho, balanço de pagamentos do país que recebeu a doação. Menos 10 em importação, tá? E a contrapartida é mais 10 aqui, doação, rendas recebidas. Até para não ter dúvida, quando o Brasil paga juros para o exterior, você lança com um sinal negativo. O Brasil recebe juros, você lança com um sinal positivo aqui, tá? Ok? Eu respondi a pergunta, Marina? Sim, obrigado, Marina. Então eu vou para mais perguntas? Vou tentar parar a gravação.